Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está vendo. Eu me chamo Lucas. Se você já está recebendo esse vídeo aqui, é porque provavelmente você já entende um pouquinho sobre qual é a ideia do Núcleo de Estudos para a Programação Competitiva, ou pela sigla NEPSE, que nós estamos propondo para a FATEC de Itu. A gente já passou nas salas divulgando. Mais para frente vamos divulgar um pouquinho mais para ver se consegue aumentar o número de alunos. Primeiro de tudo, vamos fazer uma recapitulação sobre o que é essa ideia e como que ela surgiu. O NEPS é o Núcleo de Estudos para a Programação Competitiva da FATEC de Itu. A gente já está com todo o trâmite nas mãos da direção, que já abriu a ementa para horas extras para achar um professor. Tem alguns professores que já estão interessados. E a ideia do núcleo é que ele comece a partir do ano que vem, do ano de 2026. Foi idealizada essa ideia pelos alunos Eber Meireles, Lucas Moraes, Nicolas Ferreira do quarto semestre de ADS da FATEC de Itu e a Laura Pinheiro do terceiro semestre da FATEC de Itu, no curso de ADS também. A nossa motivação veio através de vendo como que as outras universidades que têm resultados muito melhores que a FATEC como um todo, não só a FATEC de Itu, mas principalmente em relação a gente, como que eles estudam, como que eles fazem os treinamentos, como que eles fazem as competições entre eles, que levam a esses resultados satisfatórios. No próximo slide tem alguns exemplos aqui, que eu peguei de canais deles, mas aqui algumas faculdades que a gente se inspirou foi a USP, a Unesp, a UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, e a Unicamp, que foi uma das... O UFMG e a Unicamp são uma das percussoras aí nessa temática de programação competitiva. Aqui no final desses slides tem o link para esses canais. Aqui eles têm o canal da Maratona USP, da Protiva da Unesp e a Maratona UFMG. Eu não consegui achar nada da Unicamp, mas eu tenho certeza, pela pesquisa que a gente fez, que a Maratona USP e a Unicamp eles fazem as competições internas entre eles, e eu imagino que aconteça a mesma coisa entre a UFMG e a Protiva Unesp. Falando um pouquinho sobre o que a gente vai abordar nesse módulo mais introdutório aqui. Obviamente, a gente não vai abordar muitos conceitos de programação competitiva, porque o foco seria no ano que vem com um professor que se candidatou para essa vaga. Mas, para não ficar começar já com muito do zero, a gente vai passar esse módulo de nivelamento para todo mundo começar no mesmo pé de igualdade. Os principais focos nossos aqui vai ser passar uma introdução à linguagem C++, que é uma das principais linguagens utilizadas em maratonas competitivas, e passar por toda uma revisão de tópicos de algoritmos, que eu vou falar de variáveis, estruturas condicionais, estruturas de repetição, as estruturas de dados homogêneas, que são os vetores e matrizes, algoritmos de ordenação, algoritmos de busca e outros tópicos. Todas as aulas eu vou tentar trazer esse slide aqui com os conceitos abordados, que vai servir de material de apoio para quem quiser revisar, os exemplos e exercícios propostos, uma lista ali de pelo menos uns 10 exercícios para serem resolvidos. E também no final de cada videoaula vai ter um desafio proposto, em que a correção só vai ser na próxima aula, só vai ser mostrada na próxima aula, com exceção desse daqui, essa daqui não vai ter um desafio proposto. Os desafios serão desafiadores, até coloquei um comentáriozinho aqui, sempre tentando trazer conceitos interdisciplinares. Por quê? A ideia desse desafio é meio que trazer como que são feitas os problemas das maratonas competitivas. Que lá sempre tem, para quem já participou alguma vez, sabe que sempre tem uma ementinha, uma pequena historinha que contextualiza o que está sendo feito, o que deverá ser resolvido naquele algoritmo. Óbvio, às vezes você não precisa ler tudo, mas lá tem detalhezinhos que se você não parar para se atentar, você não consegue resolver. Esses desafios aqui são
usando conceitos interdisciplinares, obviamente é para desafiar quem está resolvendo. Se você conseguir resolver 100% por sua conta própria, já vai indicar que você absorveu bem os conceitos de programação apresentados e que você consegue aplicá-los a problemas, a situações problemas mais complexas. Mas caso você não consiga, não se sinta desanimado, porque a gente vai ter a resolução no próximo vídeo. Falando um pouquinho sobre o cronograma de aulas do módulo introdutório, teremos essa primeira aula aqui, que é a que você está vendo agora. A primeira aula é a introdução ao C++, declaração de variáveis, quando usar cada tipo de variável, entrada e saída de dados do C++. A aula 0.1 é um pouquinho mais curta e é só dando uma contextualização a mais a essa entrada e saída de dados focada em maratona de competição, maratonas de programação competitiva. A aula 02 serão os operadores matemáticos. A aula 03 já dando uma base de operadores relacionais e lógicos. A aula 03.1 um pouquinho mais curta também, falando um pouquinho sobre os operadores bitwise, que são bastante utilizados em maratonas de competição. Só que é um tópico que mais para frente vai ser abordado. A aula 04 a gente vai começar a parte 1 de estruturas condicionais, falando de if e else. Aqui na aula 05 a gente continua com as estruturas condicionais, a parte 2. A gente vai abordar sobre o switch case e o operador ternário. A aula 06 e 07 serão de estruturas de repetição, então while, do while e laço for. A aula 08 e 09 a gente vai ficar nas estruturas de dados homogêneas. A primeira vai ser sobre vetores e a segunda sobre matrizes. Nossa aula 10 vai ser sobre funções. A aula 11 sobre o conceito de recursão. A aula 12 sobre algoritmos de busca. A aula 13 sobre algoritmos de ordenação. Aqui os algoritmos de busca a gente vai falar sobre a busca linear e a busca binária, que são as mais simples. Os algoritmos de ordenação a gente vai abordar alguns dos mais utilizados. Obviamente que a linguagem C++ ela tem um detalhe interessante que eu vou abordar aqui no finalzinho, que é uma biblioteca que tem milhões de funções que já abstraem tudo isso daqui. Porém, isso daqui será a implementação para entender exatamente como que funciona. Aqui nos algoritmos de ordenação a gente vai falar sobre o bubble sort, selection sort e o quicksort. E outros também que mais para frente a gente vai decidir. E a última aula, uma introdução sobre a notação assintótica, ou também conhecida por Big O, que é uma maneira de avaliar o quanto que o seu algoritmo vai crescer em complexidade, tanto de tempo de execução, como ele vai crescer em como ele vai crescer em espaço, ou seja, ocupação de memória também. E esse daqui é um tópico bem essencial para a maratona de programação, porque é o que define se o seu algoritmo vai passar lá no tempo máximo de execução ou define se o seu algoritmo ele vai dar o famoso TLE, que é o Time Limit Exceeded, o tempo limite excedido, que é um dos principais erros que acontecem principalmente em algoritmos mais complexos. Mas, por enquanto, são só essas aulas. Caso esse pequeno cronograma venha a crescer, eu vou trocar essa aula aqui e eu vou divulgar os slides novamente. Mas ao longo desse mês aí de dezembro e de janeiro, as aulas vão sendo publicadas aos poucos. A partir de dezembro começa a aumentar um pouquinho o fluxo, porque já vai ter acabado o semestre, então eu vou ter um pouquinho mais de tempo. Mas já para dando uma antecipação, cada aula vai ter em torno de 12 a 15 minutos, com a lista de exercícios proposta. Alguns exercícios serão resolvidos, nos exemplos, no caso, e a proposição do desafio também em cada aula. Aqui são os links dos canais que a gente mostrou, para quem quiser acessar. Eu vou criar um Google Drive para publicar todos esses slides. E
se você já está vendo esse vídeo, provavelmente você já recebeu o link do canal com o vídeo publicado. Peço perdão se eu gaguejei ou disse algumas palavrinhas erradas aqui, mas é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo para publicar no canal. Então, mais para frente eu acho que eu melhoro a dinâmica aí dos vídeos. Mas qualquer coisa, se surgir alguma dúvida, o grupo do WhatsApp está lá. Pode colocar nos comentários aqui do canal que a gente responde. É isso, muito obrigado, até a próxima.